No início da semana, um boletim hidrológico divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil alertou para chuvas acima da média no final do mês de janeiro, mas a preocupação deve ir além dos indícios de uma cheia recorde no ano da Copa. Os médicos também alertam que este período é propício para a proliferação de vírus causadores de gripes ou de doenças que atingem o sistema respiratório. Estamos em pleno inverno amazônico, período que vai do mês de novembro ao mês de maio, época de chuvas e da cheia dos rios. E em pleno ano de Copa do Mundo, as autoridades estão acompanhando todos os indícios de uma cheia recorde para evitar tragédias. Uma das medidas é a instalação de pluviômetros, estes aparelhos que registram a quantidade de águas da chuva. A intenção é prever grandes precipitações por meio dos equipamentos. Se acaso acontecer um alerta, se tiver uma chuva muito grande, incidente no equipamento, é gerado um alerta para o SENAD, né? E o SENAD vai entrar em contato com a Defesa Civil local. No boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil no início da semana, a previsão é de chuvas acima da média até o final do mês na região de Manaus. Mas o superintendente do CPRM explica que o que define a dimensão da cheia no Amazonas são as chuvas que caem no sul do Amazonas. Se a gente comparar a mesma cota de hoje com a do ano anterior, o Rio Negro está cerca de 2 metros acima. Mas não quer dizer que vai ser uma cheia muito grande, até porque o ritmo de subida do Rio Negro esse ano é muito lento. Ele vem subindo entre 2 e 3 centímetros por dia, sendo que nos anos anteriores esse ritmo de subida chegava a 10 até 18 centímetros diariamente. Outra peculiaridade da região é que mesmo no inverno, o clima e a temperatura oscilam bastante. Para este médico, um momento para ter mais atenção com a saúde. Bom, nós temos nessa época do ano uma preocupação muito grande com as doenças de transmissão respiratória. Há um aumento da quantidade de chuvas, há muita oscilação na temperatura, as pessoas entram em ambientes confinados, com ar-condicionado, frio, seco, saem para ambientes externos onde está quente e úmido, e essa alternância de fatores podem diminuir a proteção que a mucosa respiratória confere para essas pessoas. O especialista ainda dá dicas para prevenir infecções neste período. Manter uma boa alimentação, evitar os ambientes confinados e, se tiver contato com uma pessoa doente, muito cuidado com a higiene das mãos, lavar sempre as mãos e muito mais cuidado ainda em manusear qualquer tipo de objeto que tenha sido manipulado por uma pessoa doente. São medidas simples, mas que trazem realmente uma condição muito grande de proteção para minimizar o risco dessas doenças respiratórias. E vamos saber agora como vai ficar o tempo neste sábado. Os detalhes da previsão no mapa. Em Tabatinga, o tempo fica nublado a encoberto e há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 27 graus. Em Maués, o tempo fica instável com aberturas de sol e chuva no decorrer do período. Mínima de 24 e máxima de 27 graus. Na capital, o tempo fica nublado com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 23 e 26 graus. Com a proximidade do reinício das aulas, a procura por empresas especializadas que oferecem serviços de transporte escolar aumenta. Mas antes de contratar o serviço para os filhos, os pais devem tomar alguns cuidados para garantir a segurança deles. É preciso checar, por exemplo, a autorização do registro do veículo no Detran e saber também se o motorista tem curso de capacitação. Há 8 anos, esta microempresária presta serviços de condução escolar em Manaus. Atualmente, ela transporta alunos de 4 escolas particulares da Zona Oeste, mas já deu entrada no registro para um segundo veículo. Atividade que, segundo ela, exige muita responsabilidade. Para a gente trabalhar legalizado, é necessário que você faça todo esse processo, né? Faixa, autorização, para não ser um clandestino, né? Os pais devem ficar atentos ao contratar o serviço de transporte escolar. As dicas valem também para os alunos e escolas. Nós pedimos aos pais que, se notarem alguma coisa irregular com esse veículo, que liguem para o Detran no 3648-0749, que é o telefone do Núcleo de Operações, denunciando que nós iremos imediatamente verificar a situação desse veículo. Exijam
o documento de cadastro desse veículo junto ao ICMTU, para mostrar que esse veículo está regular junto ao município de Manaus, para aí sim as crianças serem transportadas com segurança. Na próxima segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito dá início à campanha Volta às Aulas 2014, que coincide com o retorno das atividades nas escolas da rede particular de ensino. Inicialmente, será fiscalizado apenas o serviço de condução escolar prestado às escolas da rede privada, já que as aulas da rede pública iniciam em fevereiro. O Detran inicia a campanha de volta às aulas e vai fiscalizar o transporte escolar para dar segurança às crianças. Serão fiscalizados não só o transporte escolar privado, aquele que a pessoa tem a condução escolar e coloca à disposição das crianças para levá-la à escola, mas também as empresas que prestam serviço aos municípios. Exemplo, as empresas que prestam serviço ao município de Manaus na condução escolar. Além de verificar os pré-requisitos para a prestação do transporte escolar, os agentes do órgão darão orientações para garantir a segurança no trânsito. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, todo motorista de transporte escolar tem que ter habilitação na categoria D e não pode ter cometido infração no último ano. Além disso, o veículo deve ser vistoriado a cada 6 meses. Em 2013, 253 pessoas concluíram o curso de formação de condutores de transporte escolar e foram habilitados para exercer a atividade. Mas os condutores ainda precisam receber um certificado de registro no Departamento Municipal de Trânsito. Dentro de aproximadamente 15 dias, nós colocaremos também na página da Prefeitura um link onde você vai poder acessar e verificar quais são as empresas e pessoas físicas que estão devidamente cadastradas a operar o sistema de transporte escolar. Na noite desta quinta-feira, o Ministério Público do Trabalho divulgou o resultado das fiscalizações realizadas nas obras do Centro de Treinamento do Coroado e também da usina termoelétrica Mauá 3. A empresa Andrade Gutierrez, responsável pelas obras, foi notificada para prestar esclarecimentos ao MPT. Na tarde desta quinta-feira, o Ministério Público do Trabalho se reuniu com a empresa responsável pela construção da usina termoelétrica de Mauá, para discutir a segurança e o bem-estar dos operários. Durante toda a semana, houve protestos e a principal reclamação era a respeito do cheiro forte de gás no local onde os operários trabalham. Nós não identificamos a origem, nós solicitamos à empresa estudos para que nós possamos avaliar a origem desse gás e verificar o grau de nocividade para os trabalhadores. Ainda de acordo com o Ministério Público do Trabalho, a empresa se comprometeu também a fornecer equipamentos de segurança para os funcionários. Eles devem voltar ao trabalho nesta segunda-feira. De acordo, a empresa se comprometeu a abonar parte dos dias, 3 dias de paralisação e 3 dias os trabalhadores também irão compensar após o resultado do laudo que será produzido. A preocupação do Ministério Público não é o pagamento do adicional de periculosidade. A nossa preocupação é verificar a segurança dos trabalhadores, o cumprimento das normas e verificar se as atividades podem ser desenvolvidas. Já em relação ao Centro de Treinamento Carlos Amit, localizado no bairro Coroado, a situação, segundo os procuradores, é alarmante. Mas o que chamou mais atenção foi a questão das instalações elétricas, né? Desde o fornecimento junto à concessionária e também a questão da estrutura dos equipamentos que utilizam energia elétrica, estavam sem aterramento, sem dispositivo de acionamento e desligamento de segurança. A empresa responsável pela obra foi notificada para prestar esclarecimentos ao MPT. A empresa vai apresentar uma série de documentos que foram requisitados hoje em decorrência da visita realizada e também apresentar alguns esclarecimentos que vão ser necessários para que o Ministério Público avalie a medida necessária para ser tomada em relação às irregularidades que a gente chegou a constatar lá na obra. E nesse momento, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e representantes do Sindicato dos Rodoviários participam de uma reunião na sede do Ministério Público do Trabalho na capital. O objetivo é definir um possível acordo com os rodoviários para evitar novas ameaças de greve da categoria.
Em instantes aqui no Band Cidade, INSS convoca pensionistas e aposentados para recadastramento de dados. Quem não fizer a atualização pode ter o benefício suspenso. E mais, jogadores do São Raimundo reforçam os treinos para o Campeonato Amazonense. Equipe não conquista um título desde 2006.